Irmãos, vamos a um estudo hoje, um estudo forte, um estudo maravilhoso nós vamos estar trazendo aqui para você. Amados, eu quero começar falando aqui sobre cura, né? Se Deus cura, por que até homens de Deus ficam doentes? Será falta de fé, pecado, ou existe um mistério na Bíblia que poucos percebem, né? Que poucos perceberam? Vamos explicar aqui sobre esses assuntos, essas perguntas, né? Se Deus cura, por que até homens de Deus ficam doentes? Seria falta de fé? Seria pecado? Ou existe um mistério na Bíblia que poucos perceberam? Vamos estar explicando aqui. E não saia do vídeo, que tem coisas importantíssimas aqui para a sua vida. De estar podendo retornar aqui com vocês, trazendo mais um vídeo aqui nesse canal. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através da verdade, que é a palavra de Deus, que nós somos libertos. Jesus Cristo falou quando perguntaram para ele sobre a verdade. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Falaram assim: Senhor, quando vais, né? Como nós não conheceremos o Pai, se nós não sabemos o caminho? Aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Sabemos que a palavra de Deus é a verdadeira palavra em que nós devemos acreditar. Ela é inerrante. A palavra de Deus é a bússola que nós devemos seguir. Eu quero trazer um estudo aqui, amados, falando sobre a cura. Do título: Deus ainda cura. É um assunto muito importante. Nós estamos numa época em que muitos estão enfermos, e muitos ficam se perguntando, né, por que eu estou enfermo, por que isto? Será que eu estou em pecado? Será que eu não estou cumprindo a palavra de Jesus? E aqui, através deste estudo, nós vamos descobrir o porquê de tantas enfermidades neste mundo. Não é só enfermidade física, mas enfermidade psicomática, enfermidade da alma. E Jesus Cristo veio para salvar a todo tipo de enfermidade, como você vai ver aqui na palavra que eu vou estar trazendo aqui para nós. Fico feliz, você que está chegando, você que já chegou aqui, e aqueles que irão assistir também pelo YouTube depois, nós vamos deixar aí no canal. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Deus ainda cura. Irmãos, Deus se revela como médico do seu povo. Ouça isso no nome de Jesus. Deus hoje se revela na sua vida como o seu médico. Ele é médico dos médicos por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se revela como médico do seu povo. Queridos, nós sabemos que desde o Antigo Testamento, Deus mostra que Ele é quem cura. Lá em Êxodo, aqui em Êxodo, por exemplo, no capítulo 15, versículo 26, nos diz a palavra de Deus: disse Ele, quem disse? Deus. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, ouça isso no nome de Jesus. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante, olha só, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei. Aqui está falando a primeira pessoa, então é Deus falando. Enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui pode falar assim: ah não, mas foi Moisés que estava falando, ah não, vai. Aqui, olha, disse ele: se ouvires
Aí aqui alguém pode ter uma dúvida, porque fala, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, alguém fala, não é Deus falando, não, alguém falando para o homem, mas aqui é o próprio Deus falando. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, né? Inclinares, dá a entender no começo que é alguém falando para que o homem obedeça a voz do Senhor Deus, né? Mas aqui é o próprio Deus. E inclinares os teus ouvidos, né, aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade sobre ti virá sobre ti, das que enviei. Quem que foi que enviou? O próprio Deus. Enviei sobre os egípcios, pois eu, agora o Senhor fala já na primeira pessoa, eu sou o Senhor que te sara. Então aqui desde o Antigo Testamento, amados, Deus já havia falado sobre a cura, que o Senhor é o Deus que sara, aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Aí quando ele fala, eu sou o Senhor que te sara. Aqui, amados, o nome usado aqui é Jeová Rafá, né? Que significa aí o Senhor que cura, né? Então, eu sou o Senhor que te sara. Aqui Deus se apresenta como Jeová Rafá, né? O Senhor que cura. Amados, isso mostra três coisas aqui, nesse versículo. Deus tem poder sobre a doença, né? Ele fala aqui nesse versículo, ele tem poder sobre a doença. Deus se importa com o sofrimento do ser humano. Sim, Deus se importa. Não vá pensar que Deus não está vendo. Deus está vendo, sim. Talvez ele esteja em silêncio, mas ele está presente aí na sua vida. Na hora da enfermidade, na hora da doença, ele está com você. Então, amados, a cura faz parte do caráter de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus começou a curar, né? Deus não começou, alguém pode dizer assim, Deus começou a curar só no Novo Testamento. Não, está enganado. Deus não começou a curar só no Novo Testamento, não. Ele sempre foi o Deus que cura, ele sempre foi o Deus Jeová Rafá. Ouça isso no nome de Jesus. Sempre foi o Deus que cura. Desde o Antigo Testamento, ele já estava operando e prometendo ali cura, que ele estava falando aquele povo presente. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo ponto, querido, a doença entrou no mundo por causa do pecado, por causa da queda. Se você for lá para o livro de Romanos, capítulo 5, você vai ver que a doença, ela entrou no mundo por causa do pecado. Capítulo 5, versículo 12 de Romanos vai falar isto. Vejam só o que é que diz aqui, olha. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Certo? Então, irmãos, por um homem só, foi por Adão, desculpem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Antes do pecado, amados, não existia doença, não existia dor, não existia morte, certo? Mas agora depois que o homem cai, depois da queda do homem ali no Jardim do Éden, aí pronto. Começou, né? Ali foi o pecado, foi a queda, a desobediência, o homem pecou. Aí passou a existir doença, passou a existir dor. E não, até o Senhor falou que em dores ele comeria o seu pão, né? Então o homem estava ali no jardim do Éden, era uma coisa excelente. Não tinha dor, não tinha doença, não tinha morte. Mas agora passou a ter doença, passou a ter dor, né? Como Deus falou para Eva que ela daria luz com dor, né? Do suor do seu rosto o homem comeria o seu pão, tal. E aí entrou a morte no mundo por causa da queda do homem, por causa da desobediência do homem. Então não vale a pena, irmãos, não vale a pena nós desobedecermos ao nosso Senhor, ao nosso Deus, não vale. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, a enfermidade, ela é consequência de um mundo quebrado, caído pelo pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Mas Deus, amados, ele providenciou a cura e restauração através de Cristo. Isto aí, o Senhor já, desde o começo, Deus já tinha providenciado aí
a cura e a restauração, é tão certo que a árvore da vida, que está no meio do jardim também, o Senhor colocou lá para a cura das nações, né? Então já é uma provisão de Deus ali, porque Deus sabia que o homem já ia cair. Então Deus já deixou ali a árvore da ciência do bem e do mal, da qual ele não poderia comer, porém poderia comer da árvore da vida, mas depois da queda ele não pôde mais tocar nessa árvore também, tá? Então ali Deus já havia providenciado esta árvore da vida, porque ali simboliza ali a restauração, a cura através de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é considerado hoje, né, é considerado esta árvore da vida, da qual nós nos alimentamos, da qual nós vivemos por Ele, para Ele, ouça isso no nome de Jesus. Terceiro lugar, amado, Jesus veio trazendo cura. Nós vemos o ministério de Jesus, por exemplo, ele foi marcado por cura. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 de Mateus, você vai ver que o ministério de Jesus ele foi marcado por curas. E foi muitas, não foram poucas. Capítulo 4, versículo 23, vai nos dizer que Jesus ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele, né, nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando quantos tipos de enfermidade? Quantos tipos de doença que ele curava? E enfermidades, vejam só, e curando todos os tipos de doença e enfermidade entre o povo. Aqui quando fala todos, amados, não é sem exceção. Deus não é limitado, não. Deus cura tudo. Não é apenas uma dor de cabeça, uma dor de dente. Não, o Senhor Jesus, ele cura tudo. Ouça isso no nome de Jesus. Então ele percorria toda a Judéia, né, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, né, e curando todos os tipos de doenças e de enfermidades. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 3. Então, amado, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava toda a enfermidade. Amados, e uma das enfermidades que o Senhor curava e cura até hoje, e ele dá mais atenção para esta enfermidade, é a cura da alma. A cura psicomática, a doença da alma, quando o homem está ferido por dentro, a sua alma está trancafiada, está presa, está escravizada, o Senhor vai lá e cura. Então ele cura todos os tipos de enfermidade. Ouça isso no nome de Jesus. Quando Jesus andando, né, ali na Galileia, andando por ali, quando ele se encontrava com alguém enfermo, ele falava, a tua fé te salvou. Ele não falava primeiro, a tua fé te curou, não, ele falava, a tua fé te salvou. Primeiro, salvava a alma. Aí depois, ele falava, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí é o perdão, aí é a cura da alma, é a cura psicomática. Aí quando alguém falava assim, mas quem é esse camarada que perdoa pecados? O único que pode perdoar pecado é Deus. E ele vem dizendo que os pecados estão perdoados. Aí agora para ele provar que aquele camarada estava realmente perdoado, é porque em seguida, depois da cura da alma, a cura psicomática, tem a cura exterior. Né? Primeiro a cura interior, a alma, e depois a prova está na cura exterior. Aí ele falou ao paralítico, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta-te e anda. Aí está, irmãos. Ele primeiro curou a sua alma e depois refletiu aí na sua vida exterior. Assim, a Bíblia diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Então, o que está sarado por dentro, isso aí vai refletir por fora. Ouça isso no nome de Jesus. Então, se você está perdoado por dentro, se você está sarado por dentro, isso aí vai refletir na sua vida física, na sua vida material. Ouça isso no nome de Jesus. Então, uma pessoa perdoada, uma pessoa sarada, uma pessoa curado psicomaticamente, ele automaticamente ele é restaurado por fora também. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele curava todo tipo de enfermidade. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, isso aqui revela algo profundo. A cura é sinal do reino de Deus. Onde Jesus chega, né, cegos veem, até hoje.
Onde Jesus chega, onde se tem fé, onde a pessoa está em comunhão com Deus, né? Aquela coinonia com a igreja, com Deus, né? Onde ele chega, cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados, oprimidos são libertos, né? Tudo isso o Senhor Jesus Cristo faz porque Ele é Deus, porque o seu ministério é marcado de curas. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, outra parte aqui que é muito interessante, que eu não poderia deixar passar, que no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, Isaías capítulo 53, versículo 5, tem uma palavra que é muito pertinente a esse assunto que nós estamos aqui falando. É muito interessante. Você vai ver que a cruz, a cura, amado, faz parte da obra da cruz. Aqui em Isaías, você vai ver coisa maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós, ali na cruz do Calvário. Capítulo 53, versículo 5, vai nos dizer vai dizer assim, veja só, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vejam só, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós podemos ver que desde o Antigo Testamento, a palavra já fala aqui, já falava da cruz, né? Ouça isso no nome de Jesus. Já mostra ali esse Isaías, o profeta Isaías, é um profeta messiânico, que ele teve já uma visão do que iria acontecer lá no Novo Testamento, acerca de Cristo, né? Ali ferido, sendo moído, sendo castigado. Por quê? Porque o castigo de Jesus, que Jesus passou ali na cruz, foi isso que nos trouxe a paz. Hoje nós somos restaurados, né, da alma, do espírito, e isso aí refletimos também na nossa vida material, na nossa vida física, e por isso nós fomos sarados pelo sofrimento de Cristo, pela cruz, louvado seja o nome do Senhor, pela obra da cruz, nós fomos curados. Então, amados, nós fomos sarados pelas pisaduras de Cristo. Essa profecia aqui de Isaías, ela fala, né, bem claro sobre o sofrimento de Cristo. Ele fala aqui que Jesus levou nossos pecados, Jesus levou nossas dores, nossas enfermidades. É tão certo que Jesus falou assim, que quando ele fosse levantado na cruz, atrairia todos a si mesmo. Então você vê que aqui a obra da cruz, amado, foi uma obra completa, foi uma obra magnífica que o Senhor Jesus Cristo ele veio fazer e cumpriu na íntegra aquilo que o Pai o mandou para que ele fizesse. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqui no livro de Mateus, capítulo 8, nós vamos confirmar isto aqui, que nós falamos aqui de Isaías 53, né? Confirma muito bem isso aqui, né? Ou seja, a cruz, ela trouxe salvação e também cura para nós. Capítulo 8, versículo 16 e o versículo 17 de Mateus, né? Nós vamos estar lendo aqui, para ganharmos tempo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Não foi somente um, curou a todos os enfermos. Aí o versículo 17 fala que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Foi lá o capítulo 53, versículo 5 que nós lemos agora, de Isaías. Então isso aqui se cumpriu para que se cumprisse o que foi dito lá pelo Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tá? Isaías 53 nós acabamos de ler agora. Ouça isso em nome de Jesus. Então isso aqui, a cruz, amado, trouxe para nós salvação e também cura. Ouça isso no nome de Jesus. Certo? Isso aqui é tremendo, amados. Então ele salvou,
né? Ele curou as enfermidades, né? Com a sua palavra, expulsou os demônios e curou todos os enfermos. Então isso aqui é lindo porque nós vemos que a cruz não trouxe somente cura física, mas trouxe em primeiro lugar a salvação das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto lugar, amado, Deus ainda cura hoje. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos aqui uma promessa em Marcos, por exemplo, no capítulo 16 de Marcos, né? Provando que o Senhor, ele cura hoje ainda. Ainda hoje ele tem, né, esse poder de curar. Marcos capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. Ouça isso no nome de Jesus. Então a promessa não acabou. Muitos acham que, você sabe, tem uns camaradas aí que falam são os cessacionistas, né, que falam que cessaram-se os dons de cura, cessaram os dons de profecia. Não cessou. Deus ainda continua curando, Deus cura, né? Essa promessa não acabou, não acabou. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos para Marcos, confirmando aqui, capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. Diz assim, e estes sinais, voltando ao versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, veja só, irmãos, tem pessoas que falam que se não batizar, está condenado. Não. Se morrer sem batizar, isso não quer dizer que a pessoa foi condenada, não. Agora, se não crer, o crer em Jesus é o que faz a diferença. Quem crer, pode ver que o crer vem à frente, quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo aqui, a Bíblia diz que João, ele batizava, né, para o arrependimento, mas depois viria um que batizaria com Espírito Santo, falando de Jesus. Então, esse batismo aqui é o arrependimento. Versículo 17 assim, e estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha aí, está no futuro. Falarão, expulsarão, está no futuro. Então não cessou, irmãos, não cessou. Os dons de cura ainda continuam operando, Deus continua salvando. E dando até aqui autoridade para os seus seguidores, aqueles que creem no seu nome, fazer a mesma coisa que ele fez, né? Expulsarão demônios, e aqui está falando das pessoas que expulsaram demônios em meu nome. Jesus falou, em meu nome, e expulsarão demônios, falarão novas línguas, tá? Para ver que aqui está no plural, né? Você vê que ele aqui não limitou. Ele falou que se nós crermos, e no nome dele nós faríamos todas essas maravilhas. Versículo 18 fala assim, que pegarão em serpentes e escorpiões, né? Pegarão serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, vale lembrar aqui que nós não devemos brincar com a palavra de Deus, nem tentar a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no deserto, quando Jesus foi tentado, quando eles jejuaram ali 40 dias e 40 noites, que ele foi tentado pelo adversário, pelo nosso inimigo, que é o diabo, ele falou, quando o diabo falou para ele assim, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito. O diabo conhece a palavra, ele foi lá em Salmo 91. Está escrito a respeito da ordem aos teus anjos para que te pegue pelas mãos e não tropece com teus pés em pedra. E Jesus falou o que para ele? Sai-te, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque aqui está escrito que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal algum, que nós vamos pegar um copo de veneno e beber. De maneira nenhuma. Assim nós estaríamos tentando ao Senhor Deus, nosso Pai, tá? De maneira nenhuma nós vamos fazer isso. Agora, se por acaso alguém, né, nos oferecer algo com maldade e nós estivermos ali ligado em Cristo, estiver andando com Cristo, estiver fazendo a vontade do Senhor, agradando ao Senhor, aí o Senhor vai te livrar. Mas para nós pegar e dizer assim, eu vou beber
este veneno aqui, porque a palavra diz que se eu beber alguma coisa mortífera não me fará dano algum. Eu vou provar para fulano que eu sou realmente um cristão, que eu sou realmente filho de Deus, e eu vou beber e não vai acontecer mal nenhum. Não faça isso, que aí você vai estar tentando a Deus. O próprio Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo 4, que não é para nós tentar ao Senhor nosso Deus. Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Lá em Deuteronômio. Então, devemos tomar muito cuidado quanto a isso aqui. O Senhor, amados, Ele quer curar, mas também Ele não quer que nós tente a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Porque você pode ouvir uma voz estranha aí, achar que deve fazer. Eu vou fazer porque está escrito. Não faça isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando ele fala, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós devemos, queridos, estar sempre em obediência à palavra de Deus, como nós começamos aqui falando lá em Deuteronômio, capítulo 15, né? E agradando a Deus, porque isso aí acontece em nossas vidas hoje, se nós obedecermos ao Pai. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no livro de Tiago, acho que é capítulo 5, né? Versículo 14, por ali, versículo 15... 14 e 15, vai nos dizer que está alguém doente. Você vê que isso aqui é para os dias de hoje. Falando de presbítero, hoje, né, na igreja, está alguém doente entre vós, chame o presbítero da igreja e orem, né, o ancião, presbítero, ancião, né, e orem sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E o versículo 15 diz assim: e a oração da fé salvará o doente, veja só, a oração da fé salvará o doente, aqui a alma, e o Senhor o levantará. Aí agora vem: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, está aqui que nós devemos, né, chamar, acreditar na palavra de Deus, crer, chamar os presbíteros da igreja, que é os anciãos ali, né, delegado por Deus, para orar, fazer a oração da fé e você ser curado. Ouça isso no nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente, né, curará o doente. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, quando ele fala está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. E a oração da fé salvará o doente, curará o doente. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a igreja primitiva, ela vivia isso, né? Pedro, ele curou um paralítico lá em Atos capítulo 3, né? O coxo ali que estava ali na Porta Formosa, conhecida como Porta Formosa ali no templo. Paulo curou enfermos, fala que foi vários, né, muitos enfermos, está escrito lá em Atos capítulo 19, então milagres acontecem até hoje, irmãos, milagres acontecem, não cessaram. Isso foi só para os apóstolos? Não foi só para os apóstolos, é para nós hoje, né, porque Deus não mudou, como diz lá em Hebreus, né, capítulo 13, não é isso? Hebreus capítulo 13 vai nos dizer com bastante propriedade, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele não mudou, ele não muda de caráter. Ouça isso no nome de Jesus. Ele muda tempo, muda circunstância, nós mudamos, mas Deus não muda. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existem vários tipos de cura. A Bíblia mostra, por exemplo, diferentes formas de cura. Cura imediata, né? Aquela que é operada na mesma hora. Um exemplo ali do cego Bartimeu, ele recebeu uma cura, como diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 52, né? Que é aquele cego Bartimeu ali, ele recebeu a cura imediata. Foi rápido. Né? Louvado seja o nome do Senhor por isto. Então existe a cura na mesma hora, e aqui em Marcos vai provar isto, capítulo 10, versículo 52. Posso até ler aqui com vocês, né, para não ficar aqui vago aqui, né? Marcos 10, 52. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé, veja só, a tua fé te salvou.
imediatamente, foi de imediato, imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Aqui foi o cego Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor. Existe a cura progressiva, né, aquela que acontece aos poucos, né? Nós podemos citar aqui o exemplo lá do cego de Betsaida, né? Marcos capítulo 8, versículo 24. Voltamos lá para o capítulo 8, versículo 24 de Marcos, e você vai ver que teve esse cego de Betsaida, né? 8:24 diz assim, ó: o cego levantou os olhos e respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Então aqui foi progressiva, foi aos poucos. Aqui o cego Bartimeu, no capítulo 10, 52, ele viu de imediato, mas aqui o cego de Betsaida, ele já viu, né? Foi progressivo. Primeiro ele viu como árvores, as pessoas como árvores andando, ouça isso no nome de Jesus. Aí Jesus tornou, né, a pôr-lhe a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distantemente a todos, né? Então, você vê que primeiro Jesus fez a primeira vez, ele não via nitidamente, né? De longe ele não via as pessoas como árvore, ou seja, no nome de Jesus. Mas depois tocou novamente e ele já enxergava nitidamente, ou seja, no nome de Jesus. Então, aqui nós citamos aqui essa cura, a cura de imediata, a cura progressiva, né? Louvado seja o nome do Senhor, que ele primeiro viu homens como árvore, mas depois ele viu nitidamente. E terceira, cura através de tratamento. Alguém pode dizer assim, não, se Deus cura, eu não vou passar nos médicos, porque Deus vai me curar. Irmãos, não faça isto. Deus levantou a medicina, Deus deu experiência para os médicos, para os homens também, para que você, por meios naturais, né, o uso de meios naturais, você possa receber a cura também, que é a cura através de tratamento. Deus usa, né, esses meios naturais. Vamos citar aqui um exemplo, lá, né, de Isaías capítulo 38, não é isso? 38, versículo 21. Vamos ver o que é que diz lá. Isaías, né, 38, versículo 21. Vejam só que Deus usa, né, os meios naturais. Vejam só, diz assim, olha, 38 de Isaías, versículo 21, diz assim: Isaías havia dito, prepare-se uma pasta de figos e ponha-se como emplastro, né, a gente chama de emparadrasto, né, emplastro sobre a chaga, e ele se recuperará. Aqui, amados, o rei estava doente, ele estava com a chaga, ele estava com um problema, né, e ali Isaías o profeta mandou preparar uma pasta de figo. Já pensou pegar figos, fazer uma pasta e colocar sobre aquela chaga, sobre aquela enfermidade, e a pessoa se recuperar? Então, Deus usa os meios naturais também para curar, as medicinas, os remédios, né? Então, aqui foi usado uma massa de figos para tratar Ezequias, o rei Ezequias. Mas pode ser outra coisa, né? Deus, ele tem os seus meios, amados. Foi a pasta de figo? Não. A fé em Deus, ela faz tudo, mas Deus usa coisas naturais. Se você for ver coisas que Deus usa para operar grandes coisas na Bíblia, você vai ver que a farinha, né, tirou a doença da panela, tirou a morte da panela. Outras e outras coisas. Sal fez a água ficar doce. Isso é coisa que Deus faz, irmãos. Não tem explicação. Ou seja, médico não anula milagre. Ouça isso no nome de Jesus. Deus pode usar medicina também. Por que não? Porque nós não vamos estar doentes, não vamos ir no médico. Nós vamos, crendo em Deus em primeiro lugar, que Deus vai usar a medicina e nós vamos ser curados. Amém, amados?
E sétimo lugar, quando Deus não cura imediatamente. Vamos ver aqui. Quando Deus não cura imediatamente. Essa, querido, é uma parte importante do estudo aqui que eu preparei para você, para trazer aqui. Eu quero dizer que nem toda cura acontece na hora. Nós podemos ver o exemplo de Paulo, né? Por exemplo, lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, vai nos mostrar que Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade na carne, o qual ele tinha orado a Deus 3 vezes. Capítulo 12, versículos 7 ao 9, nos diz assim, vejam só. E para que não me exaltasse, aqui Paulo estava falando que ele subiu até o terceiro céu, ele viu coisas ali inefáveis, a qual não se poderia contar naquele momento. Mas coisas extraordinárias mesmo que Deus mostrou para ele, que ele voltou tão feliz, tão radiante, tão saltitante, que ele fala assim, e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E 3 vezes, irmão, depois eu quero trazer aqui um estudo sobre esse espinho da carne de Paulo, sobre esse mensageiro de Satanás que ele fala aqui no versículo 7 de 2 Coríntios 12, que eu vou trazer aqui para vocês. E nós vamos nos aproximar bem, né? Nos aprofundar e nos aproximar bastante daqui desse mensageiro, desse espinho aqui que Paulo recebeu aqui, que muitos falam que era uma doença, muitos falam que era... Nós vamos aqui nos aprofundar, tá? Então ele fala que recebeu, né? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. 3 vezes, olha só, 3. Então você vê que nem toda cura acontece na hora, né? Então ele orou 3 vezes, né, ao Senhor para que o afastasse de mim. Veja só. Então aqui você vê que esse mensageiro era cruel. Mas ele me disse, quem disse? Jesus. Ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei, mas nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, amados, aqui Paulo não recebeu de imediato aqui a cura quando ele pediu ao Senhor Jesus. Ele recebeu esse espinho, esse mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele, ou seja, no nome de Jesus, e 3 vezes ele orou ao Senhor. Mas Jesus responde que a sua graça basta na vida dele. Isso aqui mostra que, às vezes, Deus cura, sustenta, fortalece na prova, tá? Ele pode curar? Pode. Mas ele sustenta também e fortalece nós na prova. Mas sempre está presente, irmãos. Sempre ele está presente. É na hora da enfermidade, é na hora do mensageiro que está nos bofeteando. Ele está presente. Ele nunca nos deixa só. Ele nos fortalece para nós passarmos, tá? Ele está sempre presente. 8º, querido, a maior cura de todas. Agora, você pode estar esperando uma cura física e o Senhor Jesus te apresenta a cura, a maior cura, que não é a cura do corpo. Você pode se espantar agora. E como que é? É a cura da alma. Salmo 103, o salmista ele fala, né? Salmo 103, versículo 3, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, e é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor, amado. É o Senhor quem perdoa. Essa aqui está a maior cura, é o perdão de todas as tuas iniquidades, todas as nossas iniquidades. Esta é a maior cura, não é a do corpo. Agora vem sim, em seguida vem sarando as nossas enfermidades. Ouça isso no nome de Jesus. Então ele perdoa todas as nossas iniquidades, né? Que é o perdão de Deus, já é a cura da alma, já é a cura psicomática. Agora vem a cura das enfermidades. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o milagre maior é um pecador ser perdoado.
O maior milagre, a maior cura é um coração ser transformado. É uma vida ser restaurada. Isto, irmão, não tem preço, queridos. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que você tiver, você pode ter carrão do ano, você pode ter fazendas, terras, casas boas de milhões de reais. Mas se você não é perdoado, você vai ter aflição, você vai ter pavor, você vai ter... Irmãos, temos que ter um coração transformado, uma vida restaurada na presença de Deus. E eu concluo falando para você, amado, Deus cura hoje ainda, Deus restaura, Deus tem cura aí para você, você que está ouvindo aí por esse canal. Deus tem restauração para a sua vida, Deus tem bênçãos para a sua vida, restituição para a sua vida daquilo que você perdeu. Deus pode estar dando de volta para você aí, depende de você crer, de você receber o perdão. Deus tem perdão para a sua vida. Deus quer que você perdoe. Deus quer que você seja curado, seja restaurado por dentro em primeiro lugar, para depois refletir na sua vida física. Ouça isso no nome de Jesus. Deus tem consolo para você que está sofrendo, que está sendo humilhado, que está sendo massacrado. A Bíblia manda você perdoar. Mesmo assim, alguém está te pisoteando, alguém está te humilhando, mas Deus manda você perdoar, para que receba o consolo de Deus. E Deus salva aí onde você está. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas acima de tudo, querido, Deus quer restaurar o homem por completo. Quer ver isso aqui? Lá em primeira Epístola de João, né? 1 João, capítulo... Não, terceira João. Terceira João, nós vamos ver aqui. Não tem, é só apenas um capítulo, versículo 1 e 2, que diz assim, veja só, de 3 João. Para você ver que, acima de tudo, Deus quer restaurar o homem por completo. Veja só. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Aí o versículo 2 ele fala, amado, isso aqui é o presbítero falando a Gaio. Ele fala, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Veja só, aqui ele abrange todas as coisas. E que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, Deus quer, irmãos, Deus quer uma restauração por completo. Deus não quer somente restaurar pela metade, não. Ele quer restaurar por completo, assim como vai bem. Veja só, em todas as coisas, e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. Irmãos, isso aqui é profundo. É profundo. Deus quer que você seja restaurado, seja curado por completo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando ele fala, desejo que te vá bem em todas as coisas, ó, aqui está englobando tudo, em todas as coisas, e que tenha saúde assim como bem vai a sua alma. Glória a Deus. E eu termino aqui falando para você, amados, que nem toda doença significa falta de fé, mas toda fé verdadeira nos aproxima do Deus que cura. Amém? Grave essa frase aí com você. Grave esta frase que venha impactar a sua vida, que venha impactar seu coração, venha impactar sua alma, e você receba a cura por completo, assim como bem vai a sua alma. Em todas as coisas você seja abençoada, seja restaurada, tá? Então nem toda doença significa falta de fé, mas toda fé verdadeira, ou seja, no nome de Jesus, toda fé verdadeira nos aproxima do Deus que cura. E eu fico por aqui, queridos, falando para você que fique aí conectado nesse canal, que vem muito mais, né? Vem muito mais estudo aí. Nós vamos dar continuidade a este estudo aqui sobre cura. E meu desejo é que Deus te abençoe em todas as tuas áreas, em todas as áreas da tua vida, e que a tua alma seja restaurada, liberta, seja leve,
na presença de Deus. Um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final aqui desse trabalho aqui comigo nesse canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um forte abraço a todos vocês. E se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, seu comentário, nós estaremos aí respondendo a cada um dos seus comentários aí, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?